Olá, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de técnica de jornalismo e nós estamos fazendo, né, com muita dificuldade, mas empenhado, né, e com toda boa vontade para atender às determinações colocadas pela nossa coordenação geral. Hoje eu queria falar um pouco sobre tipos de entrevista, né, que precisamos primeiramente entender, né, que a entrevista, ao invés de a gente entender que seja uma técnica, né, nós vamos entender que ela é uma arte de fazer pergunta para se obter as respostas desejadas, de acordo com a medida ideológica da empresa jornalística. Esses tipos de entrevista, né, eles são muito interessantes porque elas perpassam, né, uma série de outras formulações. Eu diria que a melhor de todas as entrevistas é a pessoal direta, é a que gera a maior cumplicidade entre o entrevistado e o entrevistador, né? Ela gera, mas em princípio a gente pode pensar que essa entrevista pessoal direta seja exatamente, né, uma forma, né, importante, né, e que há realmente essa grande cumplicidade. No fundo, nós vamos entender que existe, na realidade, uma ampla discordância, né? Por quê? Porque o entrevistado quer que o entrevistado quer, né, impor as suas vontades ao entrevistador, e o entrevistador quer que o entrevistado diga exatamente aquilo que ele quer para fazer face às necessidades oriundas da pauta, né, da mídia, né, a qual ele está exatamente ligado. Outra questão também seria a questão da pessoal indireta, né? São feitas sem a relação do entrevistado, né? Mas podemos entender que seja exatamente como. São entrevistas feitas por vias eletrônicas, né? As entrevistas vias eletrônicas, principalmente da televisão, no rádio, no telefone, nos blogs, nos e-mails, nos Facebook, né, nas edições online, né? Quer dizer, veja só, nós não temos nenhuma participação, quer dizer, o entrevistado não sabe que está sendo entrevistado pelo entrevistador, né? Por outro lado, né, a matéria que está sendo desenvolvida por outra mídia, em que nós, jornalistas, né, que nós estamos reproduzindo essas informações deduzidas pela pessoal indireta, nós temos que colocar exatamente o seguinte, definir a fonte. Eu acho que isso é a questão mais interessante. A outra seria a impessoal direta, né? Que seria exatamente como? Aquelas que são verificadas através de discursos, nas áreas expositivas, nas conferências, nos seminários, nas entrevistas por teleconferência, enfim, uma série de outras atividades que, na realidade, ela não tem exatamente a participação, né, consciente do entrevistado e do entrevistador. A impessoal indireta, né, é através de outras mídias, como jornais impressos, revistas impressas, livros, processos, inquéritos, sentenças judiciais e etc., né? Então, nós vamos entender que os diferentes tipos de entrevista caracteriza exatamente uma coisa que nós não podemos perder, que esse é o sentido da ética. Aonde está a nossa fonte de informação, né? E essa fonte de informação, ela tem exatamente o quê? Um compromisso com a verdade, ou seja, com a realidade dos fatos. Então, eu penso que é lógico entender que todas as vezes que nós vamos fazer uma entrevista, nós temos que exatamente revelar a fonte. Não vejo por quê. Por exemplo, você vê uma matéria interessante, por exemplo, no Jornal Nacional, sobre o desenvolvimento da coronavírus, né, no mundo, e que você pega essa matéria como informação e você diga que a fonte foi exatamente o Jornal Nacional, né? Então, é nesse sentido que a gente está colocando, né? Colocando para falar sobre a questão do pessoal indireta. Por quê? Porque a pessoa que está dando a entrevista, ele sabe que isso está sendo multiplicado, né? Quer dizer, na multiplicação das informações através de diferentes mídias, nós temos que exatamente recorrer à fonte que deu origem à informação. Outra questão que eu gostaria de colocar também, né, para a gente tomar ciência, seria exatamente aquilo que nós vamos chamar de teoria da indução, né? Quer dizer, na entrevista atuam dois elementos importantes, tá? Primeiro, a indução
é o momento em que o entrevistado e o entrevistador querem, né, eles querem impor suas razões, o que fere os princípios da ideologia das mídias. É interessante a gente imaginar o que seja essa indução. Quer dizer, na verdade, quando você faz uma entrevista com alguém, você quer que ele lhe diga exatamente aquilo que você quer. Né? Ao contrário, né? Todo o entrevistado, ele quer que a mídia reproduza exatamente aquilo que ele quer reproduzir. Né? Então, a questão da indução é uma questão muito interessante, mas podemos entender a questão da indução pela ideologia das mídias. E, por outro lado, nós temos a questão da dedução. É um instante perigoso, né, de pré-julgamento do repórter. Para a certeza da fonte da informação, é preciso considerar alguns fatos, que eu diria que, em princípio, o primeiro fato seria dos indícios. O indício, o que é um indício? É o princípio da investigação, né? E num segundo momento, né, você teria exatamente a busca da evidência, quando há provas robustas para a incriminalização, ou seja, aquela que vai nos revelar exatamente a realidade dos fatos arrolados. Né? Eu diria mais o seguinte, que o jornalista não vive em função da dedução, né? Porque quando ele deduz alguma coisa, ele vai fazer um pré-julgamento dos fatos ocorridos. Né? Todo pré-julgamento vai causar, evidentemente, aquilo que vamos chamar de prejuízo da informação. Então é preciso que antes do repórter deduzir alguma coisa, ele trate da questão do aprofundamento dos indícios, como princípio da investigação, para chegar à questão das evidências dos fatos. Chegando às evidências dos fatos, né, ele vai chegar exatamente à ideia, né, da questão, vai desenvolver, né, a sua teoria da indução. Ou seja, sabendo do fato dentro da sua maior amplitude, ele vai ter com muito mais tranquilidade, né, a ideia de fazer com que o entrevistado lhe diga exatamente aquilo que ele precisa dizer, para fazer face à pauta, né, desenvolvida pela sua mídia. Não importa se a mídia seja a mídia impressa, ou se é a mídia online, ou se é um jornal, enfim, né, ou se é as redes sociais de um modo geral, que hoje são produtoras de informação, não? Enfim, dessas questões interessantes. Né? Outra coisa que nós precisamos levar em conta é sobre a questão do fazer diferente, né? Aquilo que os franceses chamam de laissez-faire. Por exemplo, numa entrevista, numa coletiva, por exemplo, nós estamos presentes vários jornalistas, né, de várias mídias, né, com mídias diferentes, e que na hora que você vai fazer exatamente a matéria, né, já que hoje, com a celeridade da informação, com as redes sociais, né, com a televisão, com a emissora de rádio, quer dizer, com toda essa força, né, indutiva da informação, você chega a uma conclusão, né, de que hoje provavelmente você já não tem furos sobre os grandes acontecimentos da dinâmica social. Então, aquilo fazer diferente, aquilo que o laissez-faire, segundo os franceses, né, ele vai fazer a melhor matéria, o repórter que estiver envolvido, né, com os parâmetros do conhecimento sobre o assunto e com a percepção material e imaterial de sua relação com o entrevistado. Né? Então, ele reafirma exatamente o seguinte, os franceses falam da teoria do laissez-faire reafirmando a ideia de que melhor se conduz no campo da informação o repórter dotado da capacidade de, superando suas próprias perspectivas, realizar de forma diferente a melhor matéria. Né? A gente tem assim como exemplo uma coisa muito interessante, né? O que significa exatamente isso? Né? Aí falou assim, tem uma matéria que diz assim, por exemplo, tipo assim, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, discursando ontem à noite na cidade de Diamantina, Minas Gerais, aí você coloca mais uma informação, terra natal de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que não existe nenhuma prova concreta que justifique o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Isso é uma matéria interessante colocada por um jornal de São Paulo, mas que coloca exatamente um dado que naturalmente, né, esse dado não seria colocado por uma pessoa que não tem conhecimento da história sobre a participação, né, de um evento em que você cita um ex-presidente da República e depois um outro que foi exatamente muito mais famoso por ter construído Brasília, né, nos anos 60. Então, veja só, no segundo momento, por exemplo, num sublide, diria o seguinte, Lula, principal cabo eleitoral da ex-guerrilheira,
hoje ocupando o maior cargo da República, dirigiu-se à população vestindo uma camisa vermelha, como nos bons tempos do Partido dos Trabalhadores, e um boné ostentando a famosa estrela vermelha. Quando a gente coloca esse tipo de informação, a gente está dando dados mais concisos para que os leitores possam ter uma ideia mais aprofundada sobre essas questões, né? Enfim, falar sobre a questão do laissez-faire é falar exatamente o seguinte: é um momento exato em que o repórter vai ter, né, uma ideia muito mais precisa sobre aquilo que ele vai dizer. E a sua matéria vai ser diferente, com melhor qualidade, na medida exata que ela tiver maior número de informação, né? Outra questão que nós gostaria de colocar ainda nessa live é entender, né, outras formas de matérias que elas podem ser entendidas. Quais são essas formas de matéria? Além da matéria de informação, que é aquela, né, que está exatamente, que é o resultado dos fatos produzidos exatamente pela dinâmica da sociedade, né? Então eu diria que as formas de matéria são a matéria de opinião, ou chamado editorial. Esse editorial, né, ou matéria de opinião, ela é sempre feita por alguém ligado, né, à diretoria do jornal. Por quê? Porque essas peças, né, originalmente, elas contêm exatamente uma carga ideológica, né, muito importante, que é preciso deixar clara, né, na hora que a mensagem é colocada. Por isso que o editorial ou as matérias de opinião dos jornais, principalmente dos impressos, elas não são assinadas, porque elas são de responsabilidade do jornal, né? A outra questão são os artigos, né? Matérias eminentemente opinativas e geralmente escritas por colaboradores ou personalidades convidadas pelos jornalistas, né? Convidados, quer dizer, necessariamente essas matérias, esses artigos, nem sempre são feitas por jornalistas, pode ser também feito por intelectuais, né? Voltando exatamente à carga, né, de produção dos jornais que eram feitos exatamente na época do jornal mais romântico, no jornal que nós diríamos o seguinte, no jornal não empresarial, né? Outra questão seriam as notas, né? São matérias curtas sobre alguns fatos de relevância noticiosa, que apenas o lead é bastante para descrever, sendo muito usadas por colunistas. Outras questões são chamadas também, chamadas, são matérias de primeira página ou capa de caderno, que nos remete à integridade da matéria editada nas páginas internas da mesma edição, né? São as chamadas edições, né? Outra questão seria a matéria legenda, né? Seria uma matéria curta que acompanha, né, explica uma fotografia, descrevendo-a e adicionando outras informações, mas sem a matéria a qual faça referência, né? Uma outra forma que eu gostaria de colocar também seria uma outra definição, a definição, né, de um discurso que é feito hoje, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Professores de Jornalismo, se discute muito a questão do lead e do sublead, né? Quer dizer, se a construção da matéria obedece a uma organização técnica, de modo que a informação faça com que o leitor identifique os fatos tendo o lead e o sublead, na medida em que condensa os fatos de uma síntese. Essa questão nós vamos deixar para nosso próximo encontro, para a gente analisar exatamente, né, essas peças, o lead, o sublead, o corpo da matéria, dentro da dimensão que nós precisamos ter no sentido de divulgar a nossa informação, seja ela pelo jornalismo impresso, seja pelo jornalismo online, ou outras formas de mídia, né, como televisão, como rádio, enfim, ou as redes sociais de um modo geral. Eu gostaria de deixar como mensagem para os alunos do quinto período que eu continuo aguardando ainda, né, as matérias pertinentes à nossa primeira aula, em que nós falamos que eu gostaria de que vocês lessem o jornal O Globo ou a Folha da Manhã e nos desse exatamente, né, uma síntese sobre aquilo que vocês pensam sobre essas matérias publicadas e me enviassem, né, através do meu e-mail pessoal. Porque essa matéria ela vale 2 pontos, né, para a prova A1. Então eu gostaria que vocês tomassem esse conhecimento e pudessem, como exercício, me mandar essas matérias. Elas não têm um número de linha não tem um número de linhas, né,
elas podem ter de uma frase até 2 ou 3 laudas, se vocês quiserem, mas pode exatamente ser uma coisa bastante concisa, como suele acontecer para as matérias que são inseridas nas redes sociais, né? Então eu gostaria só que vocês soubessem, né, a mecânica de escrever, de estruturar essa informação e me mandasse exatamente a opinião de vocês sobre o que está sendo publicado pelas diferentes edições da Folha da Manhã e exatamente do jornal O Globo. Ou, se vocês preferirem, pode entrar também online em outros jornais, como o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estadão e etc., né? Então, por hoje eu gostaria que vocês entendam das dificuldades que nós estamos tendo no sentido de fazer com que todas as matérias divulgadas no programa nosso de disciplina, ele seja divulgado e seja desenvolvido, né, para fazer face aos esforços sendo hoje desenvolvidos pela nossa coordenadora, a doutoranda, né, Simone Barreto, né? Um abraço a todos.